Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, ou pelo nosso site www.iedpplay.org.br. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Quero convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 19 e o versículo 14. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí na sua tela, que está aparecendo na sua televisão, no seu celular, smartphone. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Neste momento, você pode compartilhar nossas redes sociais com os seus amigos, familiares, os grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter e Telegram. Já estão conosco os nossos convidados de hoje, né? Contamos já com a presença do evangelista Ebenezer Brito e a sua esposa, a irmã Marcileide. Que bom, né? Marcileide Brito. Brito. Né? É uma honra tê-los conosco aqui no programa Intercessão, mais uma vez, né? É um privilégio. E hoje nós estaremos falando de um assunto muito importante, que é intercedendo pelas crianças. Só lembrando, os queridos irmãos, que o evangelista Ebenezer Brito e a sua esposa, a irmã Marcileide, eles trabalham no departamento infantil, coordenam, né, o departamento infantil da nossa igreja aqui em todo o estado de Pernambuco. E para nós é um prazer estar com o senhor e a senhora hoje aqui conosco. Amém, pastor. Para nós é uma alegria retornar, né, à intercessão e poder estar juntos aqui compartilhando deste programa tão importante e nesse tema também de grande importância. Estávamos com saudade e mais do que nunca vivemos neste mês de outubro, o mês que comemora o Dia das Crianças, e mais do que importante é realmente estar juntos compartilhando este momento de intercessão, lembrando da necessidade das nossas crianças, que elas estão vivendo momentos difíceis, né? Sendo interpelados pelo inimigo cada vez mais. Os nossos pais precisam também da nossa atenção. Estar junto aqui com o senhor é uma honra poder compartilhar esse momento. Marcileide, que bom, né? Estávamos de volta aqui também ao programa Intercessão. Creio que os irmãos já estavam com saudade, né? Amém, pastor. É uma satisfação estarmos juntos aqui neste dia, né, nesta tarde maravilhosa, e queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Para nós é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com o pastor Jefferson, neste programa que é Intercessão. Já está falando tudo, intercessão. Deveremos viver numa vida de constante intercessão. E este tema, tudo de bom, né? Mês das crianças, orando pelas crianças, e contamos também com a sua audiência. Quero agradecer ao pastor presidente por esta oportunidade que ele nos concede de estar aqui e também à Rede Brasil, e vamos juntos adorar ao Senhor. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, não é, sobre esse assunto tão importante que é a intercessão pelas crianças, nós queremos já, dando início à nossa palestra, conversando primeiro com Deus, né? Amém. Então, vamos pedir ao evangelista Ebenezer Brito para estar orando juntamente conosco, e você que está em casa também pode nos acompanhar nesta oração. Amém. Oremos juntos. Pai querido, Deus de toda graça, poder e misericórdia, nos sentimos honrados, Senhor, em podermos ser um instrumento para a glória do Teu nome. Sabemos que dependemos de Ti para tudo, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Pedimos a direção do Teu Espírito para este programa, que possa alcançar as vidas que assim estão assistindo esta programação. Como também estamos aqui pensando, Senhor, colocando nossos corações a necessidade de estar intercedendo pelas nossas crianças em todo o mundo, Senhor, alcançando a mente desses pequeninos com a Tua palavra, com a oração. Ó Senhor, que Tu possas ajudar aqueles que estão envolvidos neste trabalho, seja no secular, seja, Senhor, na igreja, onde eles possam influenciar a vida das nossas crianças, que sejam instrumentos para a glória do Teu nome, e possamos livrar do inimigo, das garras do inimigo, toda e qualquer investida que venha sobre as nossas crianças, que elas sejam protegidas debaixo do Teu nome e do Teu sangue. Estou abençoando o pastor Jefferson na condução, Senhor, deste programa, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todos nós que envolvidos estamos
guerreando contra o mal, a fim de que as nossas crianças sejam protegidas para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Então, no programa Intercessão de hoje, como já falamos, estaremos falando sobre a intercessão pelas crianças. Nós sabemos que elas são o futuro da nossa sociedade e, justamente por isso, devem ser cobertas pelas nossas orações. E para dar início à nossa conversa, gostaríamos de saber por que devemos orar pelas crianças. Pastor. Pastor, mais do que nunca, nós precisamos ser interlocutores, nos colocar no lugar de, né? E as crianças precisam-se da nossa intercessão. O versículo que o senhor leu diz que aqueles que viam as crianças não podiam impedir que as crianças chegassem a Jesus. E nós temos que levar essas crianças a Jesus através da oração. E devemos orar e agir para que as mentes das nossas crianças estejam livres e não sejam dominadas pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. Vivemos hoje um contexto social em que a rebeldia ela é latente na sociedade, a maledicência, a imoralidade, a perversão, e isso devemos interceder para que não domine o coração das nossas crianças. É mais do que necessário a intercessão por nossas crianças, pastor. É verdade, né, irmã Marcileide? Hoje nós vemos que as nossas crianças elas têm sido alvo de grandes investidas, de ataques satânicos, e como intercessores nós temos que assumir esta responsabilidade diante de Deus para que os obstáculos, né, isso é interessante o senhor reforçar aí o versículo que nós começamos como leitura base para esta palestra. O Senhor Jesus disse assim, não as impeçais, quer dizer, nós sabemos que existem muitas barreiras e muitos obstáculos que são criados para que dificulte das crianças ir a Cristo. E como intercessores nós temos que nos colocar diante de Deus para que essas barreiras sejam tiradas e esses obstáculos saiam para que as crianças tenham acesso ao Senhor Jesus. Né? Sim, até na época de Jesus, quando ele estava lá e os pais, os adultos, a Bíblia diz que eram os adultos que levavam as crianças, os próprios discípulos estavam querendo impedir que as crianças chegassem até Jesus. Foi quando Jesus falou essa passagem aí. Ele disse, epa, peraí, deixa as crianças virem a mim, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E hoje, as crianças, elas vivem numa situação de risco constante. Umas talvez pensem que não é risco, mas a gente pode notar que umas vivem risco porque não têm, vivem risco de fome, porque não têm o que comer por causa da pobreza, e tem outras que vivem risco porque elas vivem numa área de riqueza e não tem de viver numa riqueza, mas não tem por que desfrutar desta riqueza. Por quê? Porque vive num contexto hoje em dia, é um contexto social que leva as crianças a viver numa vida de muito vulneráveis. Vulneráveis a quê? À violência, ao abuso, vulneráveis a o que a mídia oferece, muitas coisas ruins. Elas vivem vulneráveis numa situação que a gente pode dizer na área educacional, porque o sistema educacional precário e levam as crianças a terem uma educação ruim. Então, tudo isso, num contexto só que a gente tem, nos faz lembrar que elas vivem em risco, uma área perigosa, e elas necessitam sim das nossas orações. Elas necessitam que nós, os adultos, os pais, as tias, as crianças, quer dizer, aqueles que trabalham com as crianças, intercedam por elas, porque elas vivem realmente precisando que tenha um grupo por trás delas, que levem elas a Cristo, apresentem elas a Cristo, para que elas possam vencer neste mundo tenebroso em que estão vivendo hoje. E até porque elas não têm maturidade para se defender sozinhas. Não. Elas precisam muito da ajuda, né, e da proteção, não somente da intercessão, mas também da orientação e apoio, como a irmã acabou de citar, né, pastor? Essa interlocução, essa intercessão é ligar, né? Se colocar no lugar de. Então, as crianças não têm exatamente esse equilíbrio, esse conhecimento. Então, alguém tem que se colocar no lugar delas para conduzi-las. A palavra do Senhor diz, ensinai a criança no caminho em que ele deve andar.
Então é necessário alguém neste caminho mostrar a ele o caminho para que eles possam ter uma referência. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Né? Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O sistema, né, que domina a sociedade está no maligno. Isso influencia as crianças a irem por caminhos que vão contra a palavra do Senhor Jesus. Também em Efésios capítulo 2, versículo 2, pastor, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades que opera nos filhos da desobediência. Então, o mundo está indo por um curso que está conduzindo as crianças para caminhos de morte. E nós precisamos estar atentos para interceder, para impedir que essas crianças se percam. E existe uma guerra, né? Porque se a gente verificar direitinho, pastor, nós vivemos numa guerra para que possamos tirar estas crianças, livrá-las disso aí. E nós, eu, o Senhor e todos eles que trabalham com crianças, que querem o bem para elas, nós, querendo ou não, nós estamos entrando também nesta guerra. Se a gente for observar direitinho, lá no Velho Testamento, a gente já pode ver que tem contextos do Velho Testamento que, se a gente for olhar direitinho, hoje acontece da mesma maneira. Eu posso citar até alguns que eu estava lendo agora há pouco sobre exatamente o que está acontecendo hoje na área infantil e o que aconteceu na Bíblia. Se a gente fizer uma ligação disso aí, a gente pode ver lá no livro de Jó, no capítulo 24, você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. No livro de Jó, no capítulo 24 e o versículo 9, fala sobre: a criança de colo é arrancada do seio da sua mãe e o recém-nascido do pobre é tomado e vendido. Será que hoje não está acontecendo isso também? Vejam só como era as manchetes, quer dizer, o que acontecia na Bíblia, no Velho Testamento, são quase as manchetes que acontecem hoje nos nossos dias. Meninos são trocados por prostitutas, aí lançaram sorte sobre o povo e deram meninos em troca de prostitutas. Isso está lá no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 3. Também tem falando lá no livro de Jeremias 32 e 35. Crianças sacrificadas por seus próprios pais. E então, hoje, o que está acontecendo hoje nos nossos dias atuais, nas manchetes dos jornais, nos noticiários da TV? Hoje você liga a TV, você vê muitas coisas que desagradam, que às vezes você não quer nem assistir. Mas, exatamente, a guerra com as crianças não é de agora. A guerra com as crianças já acontecia antes. Lembra que as crianças eram alvo sempre daquela época? Lá de Moisés, quando Faraó queria matar Moisés? Por quê? O que foi que a mãe dele fez? Colocou no cestinho e tentou protegê-lo. Por quê? Porque a guerra era constante. O diabo, o inimigo, ele sempre foi contra as crianças, né? E nós estamos vivendo hoje uma guerra exatamente com isso. E cada dia que se passa, as coisas ficam piores. Com certeza. Né? A gente vê aqui o Brasil, por exemplo, né, registrou denúncia de abuso sexual infantil em 2021, né? Mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registrados em 2020. Desse total, mais de 14 mil corresponderam a abuso sexual, violência sexual, exploração sexual. O registro ainda inclui violência física, psicológica. Outros números foram atualizados agora em abril deste ano e fazem parte dos dados até do Disque 100, né? Pois não. Que é um serviço gratuito para a denúncia de violência dos direitos humanos. Mesmo com trabalhos eficientes no combate a esse tipo de crime, a gente sabe que o número pode ser ainda maiores por aqueles que ainda não estão registrados, né? Então veja que o caso é muito sério, né? Muito sério. Como a senhora disse, né? As crianças estão sendo sacrificadas. Sendo sacrificadas. Não é muito diferente do que estava acontecendo na época lá do Velho Testamento. Vivemos hoje, pastor, uma agenda cultural com pautas exclusivas para um público exclusivo.
crianças e adolescentes. Né? E hoje, o território que devemos conquistar é que as pessoas, que a sociedade, né, que o mundo está querendo atingir, é as mentes das nossas crianças. Né? É o território ligado ao cognitivo, né, às ideias. Então, as conquistas territoriais não são mais conquistas geográficas, são conquistas das mentes. Então, as nossas crianças estão sendo sacrificadas hoje, destruindo a sua forma de pensar, a sua forma de agir, os seus comportamentos. A criança é inocente, né? Isso aí vai aqui, aqueles que estão lidando com elas, que estão levando elas para este caminho. Pode distorcer. Né? E a gente sabe que a sociedade em que vivemos cada vez mais tem se afastado da vontade de Deus. Isso. Né? Perpetrando assim a maldade e a malícia. Dentro desse contexto, as nossas crianças são alvos de ensinamentos que vão na direção da destruição da palavra de Deus. Então, devemos interceder pela educação também dos nossos filhos? Pastor, com certeza. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E mais do que nunca, nós precisamos estar com a nossa mente cheia da palavra para poder transmitir essa palavra. E observando este assunto, me faz compreender que precisamos contra-atacar. Né? Contra-atacar. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz a palavra do Senhor Jesus que Deus quer que nós nos aproximemos dele e quer que nos aproximemos com fé, com convicção. E ao buscarmos ao Senhor, devemos orar com fé, Ele irá ouvir as nossas orações, irá libertar as nossas crianças desses falsos ensinos, dessa falsa educação, formação que eles estão sendo caminhado, distorcendo a sua vida, a sua cultura, a sua forma de ser, o seu comportamento. Então, mais do que nunca, nós precisamos realmente estar atento a isso, porque a ingenuidade da nossa criança, elas estão sendo comprometidas. A inocência das nossas crianças estão perdendo a inocência precocemente. A sociedade hoje adultiza nossas crianças. Comportamento, a forma de vestir, a linguagem, as músicas. Tudo isso são coisas que vêm interferir na formação, na educação das nossas crianças. E temos que interceder, mais do que nunca. Isso é muito sério, né? As crianças estão sendo educadas nas escolas e também, muitos pais também, né? E diante de tantas ideologias que têm se bombardeado, isso eu falo uma coisa muito séria, as crianças estão perdendo a oportunidade de serem crianças. Né? Exatamente. Passa por um ciclo, né? Nós temos uma fase. Nós temos a fase infantil, aí vem a pré-adolescência, adolescência, jovens, aí tem que passar por todas elas, mas hoje está diferente. Hoje está se pulando os ciclos, as fases das crianças, e quando a gente vê, às vezes, até uma criança que não sabe nem falar, mas ela sabe tantas coisas que um adulto não sabe, né? E assim, isso tudo a gente leva na responsabilidade dos pais, né? Como diz lá no Antigo Testamento, termina interessante. O último versículo do Velho Testamento tem dizendo, o último versículo não, a última palavra do Velho Testamento. Diz assim, para poder terminar e começar o Novo Testamento. Diz assim, que a terra, quer dizer, exatamente essa frase, eu castigarei a terra com maldição. Veja só, como termina o Velho Testamento. Depois de longo período, acho 400 anos, aí, mais ou menos, aí veio Jesus. Mas quando Jesus veio como criança, né, através de uma virgem, ele foi bem recebido aqui? Não, ele teve que sair, José teve que sair com Maria de onde morava e foi para aquela cidadezinha de Belém. Que interessante! E ainda tem algumas músicas de Natal que diz, cidadezinha tranquila, que estava lá deitado no bercinho tranquilo, nasceu Jesus. Mas se a gente for olhar o contexto, a cidade de Belém não era tão tranquila.
Por quê? Porque o povo estava saindo e indo para a cidade de Belém. Estava agitada lá. Mas qual era a maior das agitações daquela cidade? Era porque não era aceito Jesus que estava vindo. Quer dizer, Herodes tinha dito que ia matar todos os meninos. Será que não morreu algum menino ali na cidade de Belém ou lá onde Jesus tinha nascido? Quer dizer, para onde ele tinha ido, de onde ele tinha nascido. Será que naquele contexto não tinha morrido algum menino? Isso já era artimanha do diabo, porque sabia que através das crianças que o mundo iria mudar, que através de uma criança ia mudar tudo ali, naquele contexto todo ia mudar. E então, como é? Aí vem, dizendo que a terra era amaldiçoada. Jesus veio para acabar com tudo isso. Mas hoje, pastor, a terra está aí. Como é que a gente consegue mudar essa situação? Será que a gente conseguiria mudar essa situação apenas trocando o sistema educacional? Será que a gente conseguiria mudar essa situação colocando um projeto para acabar com a fome? Para que tirasse as crianças da fome e acabar com essa situação? Será que essa situação acabaria se botasse governantes que pudesse vir fazer coisas mirabolantes aqui no Brasil ou no mundo? Não. Esta maldição que está sobre a terra é uma maldição espiritual. E a gente só consegue acabar com isso aí através também do espiritual. Então a gente tem que clamar igual aquele versículo do escritor de Lamentações, que exorta, chamando todos os pais e todos aqueles que estão próximos, responsáveis por criança. Lamentações 2:19. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em casa, eu queria que você acompanhasse conosco esse versículo. Veja que versículo que foi escrito há tanto tempo atrás, mas é um versículo que fala muito forte hoje aos corações dos pais, das famílias. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Aí veja o importante. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Isso já foi o escritor de Lamentações que estava exortando para que isso pudesse acontecer. E hoje, em nossos dias, nós estamos vivendo exatamente isso, estamos precisando exatamente disso, de pais, de mães, de famílias que levantem as suas mãos em favor da vida dos pequenos, em favor da vida dos seus filhos. Então, a família, os pais, o senhor havia perguntado se tem alguma intervenção, se isso aí... A formação da educação dos pais aos filhos, sim, com certeza, pastor. E esse versículo tem dizendo tudo que nós precisamos ouvir. Amém. Realmente interessante, né? Clama de noite no princípio das vigílias. Tem tudo a ver com intercessão. Exato. Interessante esse versículo. Como fazia Jó, né? Jó levantava pela madrugada. Pela madrugada para interceder pelos seus filhos. Né? Interessantíssimo, né? Para cada um tinha um sacrifício. É porque Jó tinha uma preocupação que os seus filhos não blasfemassem de Deus nos seus corações. Né? Porque a gente sabe, como já citamos, que a sociedade está afastada de Deus. Isso. E uma sociedade que está afastada de Deus, ela não vai propagar, nem vai ensinar, nem vai educar, nem vai ajudar na educação as crianças para aproximá-las ao Senhor. Pelo contrário, né? Eles vão cada vez mais tentar levar as crianças a se afastarem mais de Deus. Porque se alguém está afastado de Deus, como é que ele pode trazer alguém para perto de Deus? Se a própria sociedade está afastada. Aí cabe a figura do intercessor, né? De estar diante de Deus para que Deus possa despertar e levantar até educadores. Levantar até educadores, né? Levantar pessoas que tenham amor por Deus e pela sua palavra e que zelem pelos princípios bíblicos para trazerem essa visão para as nossas crianças. Isso, pastor, verdade. E diz, derramar o teu coração como água diante da face do Senhor. Nós precisamos exatamente isso. Quando o senhor falava sobre a formação, a educação,
e nós trazemos o contexto aqui da adultização das crianças, nós vemos que as crianças estão expostas, né, à informação, a conhecimentos que foge da realidade do contexto emocional, psicológico, emocional delas. Então, há uma ruptura no psicológico das crianças, na mente das crianças. Ela conhecer algo que não está pronto ainda para isso. O senhor me fez lembrar ouvi um filósofo, um psicólogo comentando que existem crianças hoje que têm mais informação do que uma pessoa com 70 anos de idade. É verdade. Exato. Isso é muito sério. Isso está causando o quê? Está causando uma ruptura. Está causando um problema na mente dessa criança. É como alguém que não tem o biológico de levantar, não está preparado para levantar um peso e levanta aquele peso e traz um trauma. Então, tem muitas crianças traumatizadas psicologicamente, emocionalmente. Talvez. Isso vai repercutir nas nossas gerações futuras. Talvez seja esse um dos casos de grandes e um índice tão alto de suicídio em adolescentes, até crianças, né? E adolescentes e jovens, né? Porque o índice de suicídio na juventude é alarmante, somente aqui no nosso Brasil, né? E talvez isso seja resultado exatamente desta enxurrada, assim podemos dizer, de informações que leva a pessoa a conduzir uma carga que ainda não suporta. E chega um momento lá na frente que ele não tem como conduzir este peso. Exato. E aí entram em depressão e vivem uma vida ansiosa. É interessante, eu fui socorrer uma pessoa um dia desse no hospital e o médico disse assim, isso é problema de ansiedade. Uhum. Aí uma pessoa disse, que estava dizendo assim, uma pessoa lá da área de saúde disse, interessante que muitos adolescentes, até adolescentes, têm chegado aqui com essa crise de ansiedade, é alarmante. E isso talvez seja consequência de tudo isso, né? Isso. Veja que responsabilidade nós temos como intercessores, né? Porque não é só simplesmente fazer uma oração. Esse versículo que a irmã citou é muito forte, né? Falando sobre levantar-se, clamar de noite, no princípio das vigílias, estabelece assim é como se fosse uma disciplina, né? Você criar uma disciplina para estar na presença de Deus. É um período onde está a calmaria, onde você vai ter as vozes geralmente se calam, né? E pela madrugada você tem assim uma liberdade maior para estar com o Senhor falando, né? É interessante. E assim, derrama o teu coração como água, quer dizer, te humilha, se joga, se entrega. Não é simplesmente levantar uma oração, fazer uma oração, eu abençoe as crianças, mas aqui dá a ideia de uma batalha, uma luta na oração, uma guerra na oração, para que Deus ele conceda essa vitória. E quem escreveu aqui foi o profeta Chorão, né? O profeta Chorão. E nos seus dias, realmente, ele estava vivenciando estava vivendo na realidade. Muito terrível. As crianças estavam em grande perigo, toda a sociedade. A gente vê a imagem de hoje, né? Se a gente for olhar direitinho, está parecendo com o contexto que vivemos hoje na sociedade. Com o contexto que vivemos hoje na sociedade. Agora, interessante, pastor, é que hoje está muito mais... Sempre o mundo foi perverso, né? A gente não pode esconder isso aí. Mas hoje cresceu tanto, hoje, acho que de uns 25 anos para cá, de 20 anos para cá, cresceu tanto, mas a gente verifica que antigamente não, que a gente não é velho não, né? No tempo passado, mais ainda um pouquinho, os pais, eles levavam os filhos culto de oração. Eu lembro que minha mãe ia para o culto de oração e levava meus irmãos todinho para o culto de oração. Né? E quando chegava lá, a gente se ajoelhava tudinho no banco lá e não tinha celular para tirar a gente né? Para entreter a gente na hora do culto. A gente tinha que estar lá, aprendia os hinos da harpa, cantava, a gente orava de joelho. E a gente era guiado pela oração junto com a nossa família, junto com nossos pais. Hoje em dia está muito diferente. Né? Porque o que é que acontece hoje em dia? Muitos pais muitos poucos levam seus filhos para o culto de oração, mas quando chega lá, a primeira coisa que dão para os filhos é um celular para eles se entreterem no culto de oração. Não é verdade? Então, o filho novinho e aprende
a mexer no celular para estar no culto de oração, no culto de doutrina, nos outros cultos. Eles estão lá mexendo enquanto deveriam estar também participando da oração e seus pais caírem em cima da intercessão por seus filhos. Ainda falando assim sobre os constantes ataques, né? Que a nossa fé tem sofrido, né? E que as crianças são alvos. Como podemos assim proteger as nossas crianças através da oração? Pastor, mais do que nunca, precisamos realmente vivenciar essa realidade. Proteger as crianças através da oração. E aí volta-se ao que nós começamos, colocar no lugar de, chamar essas crianças e nós termos essa referência de oração. Mais do que nunca hoje, nós, líderes, pais, igreja, precisamos ser essa referência. As crianças copiam. Muitas crianças desenvolvem a sua vida através do copiar, do imitar. E se eles não veem a gente praticando, se eles não veem a gente convivendo essa realidade espiritual, eles não serão influenciados a isso. E o inimigo, ele é tão astuto que tem essas armas, sabe dessas artimanhas, e ele cria momentos para entreter, para desviar as crianças deste contexto espiritual. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar orando pelas nossas crianças, vigiando por elas, trazendo elas, ensinando-a. E nós que trabalhamos com o ciclo de oração infantil, nós orientamos as nossas irmãs, que são dirigentes, a ensinar as crianças a orarem. Coloca elas de joelhos e elas vão sentar ou ajoelhar-se junto dessas crianças e começar a orar junto delas. E orar a Bíblia, abrir a palavra do Senhor, eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali desenvolve aquela oração pela palavra. De repente vem um louvor e começa a cantar o hino da harpa. Cante, criança, o hino da harpa. E ali o Espírito Santo vai conduzindo a oração e vamos incutindo na mente da criança a gerar fé e elas daqui a pouco estarão orando, estarão intercedendo sozinhas, estarão buscando ao Senhor. Quer dizer, as crianças devem aprender a orar com os seus pais, com os seus professores, Isso. Com os professores da escola dominical, né? Isso. Com a dirigente do ciclo de oração infantil. É importante que eles observem nós orando para que eles aprendam a orar conosco, né? O senhor falando isso aí, eu me lembrei que eu li no Mensageiro da Paz, há alguns anos atrás, uma entrevista que foi feita com o filho do missionário Gunnar Vingre, com Ivar Vingre, né? Pois não. E na pergunta que o Mensageiro da Paz fez a ele fez a pergunta dizendo assim: qual é a lembrança que mais marcou na vida do seu pai? A lembrança que você tem do seu pai, que mais marcou a sua vida? Aí ele disse assim, é que meu pai era um homem de oração. Amém. Ele disse, muitas vezes eu entrei no quarto dele e ele estava com o rosto no chão, orando, cantando hinos espirituais e falando em línguas estranhas. Isso realmente marcou a minha infância, em ver o meu pai ser um homem de oração. E realmente a gente percebe que é importante que os filhos vejam nos pais que eles são homens de oração. E nos cultos domésticos sempre os pais estão orando para que eles aprendam a linguagem da oração. Eu achei interessante uma vez, um presbítero, ele falou numa igreja, e eu achei muito interessante, eu até aprendi, ele disse assim, muitos crentes estão perdendo o vocábulo da oração. É verdade. E a gente sabe que hoje a oração ela tem tido uma concorrência muito grande, né? Através da própria mídia, da internet, da televisão e das redes sociais, a gente sabe que a oração tem tido um concorrente muito grande. Parece que a senhora falou, né, que de primeiro os pais levavam os filhos para o culto de oração. Isso. Para a escola dominical. Sempre teve o cuidado de conduzir os filhos para a escola dominical, para a oração, para o ciclo de oração infantil. E realmente a gente percebe que as crianças da nossa época, né? Que a senhora falou assim, não somos tão antigos, mas das crianças da nossa época que tiveram, que foram alvo dos cuidados dos pais em conduzi-los para estar na presença de Deus, hoje estão aí dando frutos firmes, conscientes, servem a Deus,
não forçado, mas tiveram um encontro pessoal com Deus. Verdade. E muitos desses hoje são obreiros, né, que estão lá, aí na casa de Deus, porque tiveram pais que tiveram esse cuidado. Aí eu achei muito importante essa colocação das nossas irmãs, né? E a gente percebe também, pastor e irmã Masleide, que a Bíblia ela assevera de maneira muito clara: vigiai e orai. Né? Os pais devem estar sempre vigilantes em relação à vida de seus filhos. Qual a importância da vigilância em interceder pelas crianças, né? Amém. Veja só, levando em consideração esta palavra, tanto os pais como nós, igreja do Senhor, porque os pais que são salvos em Cristo são a igreja de Deus. Nós temos que ser como uma atalaia, né? Temos que nos colocar como uma torre de vigia, estar vigiando o que está acontecendo no contexto da sociedade, do que nos cerca, e poder mostrar para as crianças o perigo. Uma coisa muito importante é os pais a terem com suas crianças, junto com elas, terem acesso às informações e orientar elas quanto àquelas informações que elas estão recebendo. Não é simplesmente proibir. Muitos de nós, eu tenho uma família grande, eu tenho 14 irmãos, e meus pais, por muitas vezes não ter tido condições de ter aquela atenção a todos, proibiam. E hoje nós temos que ter todo o cuidado, porque a proibição é um álibi para o inimigo colocar setas para destruir a verdade. Mais do que nunca, os pais hoje precisam estar junto com os filhos, ter informação junto com os filhos, buscar esse conhecimento junto com os filhos. É mostrar o perigo daquela informação que está pela palavra de Deus. Pela palavra. E não simplesmente dizer, não pode. Porque vai vir um lá fora, no colégio, né, na sociedade, e vai usar a mesma artimanha que o diabo usou lá com Eva. Não é, isso. Né? E aí, quem conhece a palavra não vai se perder. Então, mais do que nunca, hoje precisamos, e nós precisamos estar cercados realmente, os pais defendendo as nossas crianças, afastando de todos os males que possam vir sobre ela. E a melhor forma que existe é não omitir os conhecimentos. Buscar ter conhecimentos, né? Buscar ter informação e não se omitir a isso. E aí nós vamos conseguir livrar nossas crianças, ajudá-las e conduzi-las pelo caminho realmente da verdade. Isso. Eu creio dessa forma, pastor. A nossa igreja, o nosso pastor, ele tem se preocupado bastante quanto a inculcar na mente da criança o que é bom. Ele tem se preocupado se as crianças estão recebendo o alimento saudável, não é? A palavra. Porque temos que usar a palavra em tudo que, até para uma pergunta que talvez alguém pense, que pergunta mais boba de uma criança. É uma criança que está fazendo, mas aquilo ali ela só está perguntando porque ela tem uma curiosidade para saber a resposta. E até para a gente dar essa resposta para ela, é importante que nós usemos da palavra. Porque através da palavra a gente vai dizer, olha, não sou eu que estou respondendo, quem está dizendo é a palavra. Né? E com isso a gente vai colocando na mente da criança, enchendo a mente dela do que é bom. É como diz aquele versículo de Filipenses, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honesto, nisto pensar. Nisto pensar. É isso que a criança tem que estar pensando. E, enquanto nós vivemos numa sociedade, vivemos em um mundo que levam tantas coisas ruins para a vida da criança. Porque a criança, ela é como uma esponja, que ela absorve muita coisa. E nós, educadores, pais, professores, nós temos que saber como tratar para poder tirar o que é ruim e deixar só o que é bom. É como sempre a gente diz, né, que a criança vive durante a semana recebendo todo tipo de mensagem, tantas coisas ruins, às vezes até a família não é evangélica, não tem, como o senhor falou, não tem como conduzi-las pelo caminho da salvação. E quando chega no final de semana, chegou o momento de nós desintoxicarmos a mente da criança com a palavra. Então, é o nosso papel, o papel dos pais, o papel da igreja, sabe? Mas a importância
é ter os pais nesse contexto essa desintoxicação é no ciclo de oração infantil, na escola dominical. Na escola dominical. É no culto infantil, é no evangelismo infantil. É numa conversa num carro. Uma conversa. Uma conversa em casa. Porque o senhor falou uma coisa interessante, pastor, é que do filho do missionário, que ele disse que o que ele levava de exemplo do pai, que ele achava mais importante do pai, ele disse que era ver o pai de joelho falando com Deus ali, intercedendo. Eu acho que para qualquer filho, viu, pastor, até hoje em dia, nesse momento agora, ver um filho, ver um pai, uma mãe ajoelhado ali, ele vai aprender também que é de joelho que a gente consegue vencer essas coisas da vida, sabe? E se o filho não vê, o filho, a criança, ela vai pelo exemplo, sabe? Pode ver, pastor, que eu não sei se aconteceu com os seus filhos, mas vez por outra, pegar o filho calçando o sapato do pai. Dentro de casa, o filho com um pezinho desse tamanho e andando dentro de casa. Já aconteceu lá em casa de Priscila andar com os meus, quando ela era pequena, né? Andava com os meus, vai para onde? Não, porque eu quero ser mamãe. É porque ela quer seguir o exemplo da mãe, o exemplo do pai. E um exemplo de uma vida de oração é para a eternidade. A senhora falando sobre a importância de sempre trazê-lo para a palavra, eu me lembrei que a gente estava fazendo curso de teologia, né? E uma das nossas irmãs, ela disse uma coisa interessante. Quando estava falando sobre a questão da heresia, né? Como se detectar uma heresia. Aí ela citou uma ilustração interessante. Ela disse que um dia ela foi no banco e a pessoa pegou a nota, olhou, né? Observou a nota e tal. Aí ela uma curiosidade e perguntou assim, como é que você sabe detectar uma nota falsa de uma verdadeira? Aí o balconista, a pessoa que estava lá, disse assim, é que eu estudei tanto a nota verdadeira que ficou fácil de identificar a nota falsa. É verdade. Né? Aí, tudo que é verdadeiro, né? Então, quando a gente realmente estuda o que é verdadeiro, né? A palavra de Deus, que é a verdade, quanto mais nós tivermos conhecimento da verdade, mais conhecimento da palavra de Deus, mais vai ficar fácil para a gente detectar uma sutileza do inimigo. Né? E os nossos filhos, se eles forem ensinados, se as crianças forem ensinadas, se os pais, os professores e etc. tiverem esse cuidado de ensinar a verdade, de ensinar a palavra, então vai ficar fácil quando eles se depararem diante de uma investida maligna, até mesmo diante de um filme, diante de uma programação, diante de uma reportagem, diante de um comentário, diante de formadores de opiniões que não amam a Deus e estão vivendo uma vida completamente desassociada da verdade. Então, quando eles ouvirem essas coisas, fica fácil para eles detectarem isso aí vai de encontro com a vontade de Deus, vai de encontro à palavra de Deus. Né? O que é prioridade para nossas crianças? É isso que os pais precisam compreender. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes caímos no erro, alguns pais e alguns educadores, de o que é que está sendo prioridade para o seu filho? O que é que está sendo referência realmente de base espiritual para o seu filho? Então, essa prioridade é o que é mais importante, para poder eles terem essa base. Nós ouvimos uma ministração do pastor Ailton Júnior sobre os discipuladores, lembrado agora, ele falou sobre tipo, né, tipografia. Né? O que é impresso é o que marca. A primeira impressão é a que fica. Né? Então, quais são essas impressões que estão sendo colocadas na mente das nossas crianças? Para que elas possam ter subsídio, condições de viver o amanhã sem ter esses problemas. Né? A senhora falou um assunto interessante, as crianças como os esponjas, eu estou falando sobre a impressão. Eu me lembrei que numa entrevista que eu estava fazendo para uma dirigente de campanha, e ela me contou um fato interessante, que ela trabalhou com adolescentes e uma vez ela me contou que tinha um menino assim muito impulsivo, muito... tirava a paz de todo mundo, me perturbava, era um negócio terrível. Então ela botou ela chamou ele para perto dele, ficou lá e tal. E nasceu a cura, ela orando a Deus, Senhor, o que é que eu faço para ajudar esse menino? Porque o menino era terrível, né? Então Deus lhe deu uma estratégia.
ela foi na casa dos pais e conversou. E disse assim, olha, eu quero mostrar, estou aqui não para criticá-lo, mas para dizer como é que ele está se comportando, o comportamento do seu filho, assim, ainda adolescentezinho começando. E ela começou a relatar o fato. Quando ela começou a relatar, aí o pai, ele disse assim, o culpado sou eu. Ele está fazendo exatamente o que eu faço. Ele está me copiando, mas eu vou mudar. Aí o que foi que ele fez? Ele entregou a vida a Jesus, aceitou a Cristo como Salvador. Amém. Aí, a partir daquele momento, ele foi mudando, foi permitindo que Deus fosse transformando a sua vida, né? E o resultado é que o comportamento do filho mudou. Ela disse, pastor, foi algo extraordinário. O pai mudou e o menino mudou também o comportamento. Porque, como a senhora disse, né, eles são como esponja, né? Eles absorvem. Daí a importância não somente dos pais vigiar o comportamento dos filhos, mas o seu próprio comportamento, né? Isso. A sua maneira de viver, a sua maneira de ser, a sua vida de oração, o seu relacionamento com Deus. Tudo isso é importante para que as crianças possam ver nos pais um exemplo a serem seguidos, não é verdade? Verdade, pastor. A gente termina sendo espelhos. Espelhos, pastor. Eu tenho um testemunho de uma criança lá do Templo Central que, não sei se ele lembra, no aniversário do culto infantil, foi uma menina. Ela estava lá no aniversário do culto infantil, assim, antes de começar o culto e tal, e depois ela só olhando para mim, olhava para mim, eu chegava para ela de vez em quando, a gente falava com ela e tal. Aí ela olhando para mim, daqui a pouco ela chegou perto de mim e ficou olhando para mim. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, tia, eu admiro tanto a senhora que quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Aí eu disse, olha só, eu até me emocionei na hora, fiquei emocionada, mas assim, nós somos espelhos. Peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Porque já pensou se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado ali? O que era que ia ser de mim? Não era nem da criança, era de mim. Quando a criança visse e fosse me copiar. Entendeu, pastor? Então, veja só, a responsabilidade que nós, educadores, nós que trabalhamos com crianças na igreja, nós que levamos as crianças a Cristo, temos diante das crianças. Por isso que sempre quando a gente está nos aniversários de círculo de oração, aí se fala, você tocador, a criança está ali copiando, não é verdade? Isso, não fala isso, né? Verdade. Você que está aqui, a criança está ali copiando. Essa criança, quando crescer, vai ser ser igual a você. Então, isso aí é o exemplo que fala mais alto. Isso aí é importante, é interessante. É verdade. Então, nós observamos esses detalhes. Eu gostaria de abrir um espaço para a gente fazer uma oração. Amém. Eu sei que faltam ainda alguns minutos para a gente terminar. Sim. Mas é importante, eu sei que alguns pais têm passado por momentos difíceis com seus filhos. Sim. Enfrentado, assim, batalhas espirituais, porque diante do que acabamos de conversar, da influência da mídia, muitas crianças, muitos jovens, até crianças estão tomando rumo diferente. Às vezes, a gente chega até em igrejas que os irmãos dizem, pastor, ora aqui por esse menino aqui, para Deus acalmar ele, que o negócio aqui é sério. E a gente vê que tem crianças que têm, não somente as crianças evangélicas, mas também nós vemos aí que muitas crianças não evangélicas que estão completamente enveredadas no caminho difícil, né? Como já falamos aqui, estão sofrendo abusos, que estão passando pelo tráfico, né? Que tem sido constante alvos de violência sexual, violência física, né? Crianças que têm sido levados por ideologias de pessoas que não têm temor de Deus, tentando levá-las para a destruição na construção da sua vida, e até crianças que se tornaram hoje adolescentes e jovens que se encontram em situações complicadas, em depressão, vivendo uma vida de ansiedade constante. Neste momento, eu gostaria que a irmã Marcileide pudesse fazer este momento de intercessão. Pastor, me permita, o senhor falando sobre esse assunto, me veio também a lembrança de intercedermos pelos próprios pais. Sim.
Porque muitos pais não tiveram uma infância digna. Talvez muitos pais não tiveram a formação que eles gostariam de ter. E por eles não ter tido a experiência, uma boa experiência na infância, fica difícil hoje ele passar para... E até se culpam, né? Se culpam. Mas através dessa oração, eu creio que Deus vai sarar, pastor. Sim. Vai curar feridas que estão ali. Pais que estão com a mente travadas, com o sentimento abalado, porque dizendo, aonde é que eu estou errando? Foi que eu fiz de errado. Mas Deus é poderoso, né, para restaurar e para orientar. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E ele pode tratar com os pais neste momento que estão nos ouvindo, que eles possam ser tratados pelo Espírito Santo, curado as mágoas, as feridas. Pais que têm mágoas do pai, da mãe, de famílias. E isso reflete na formação dos filhos. Eu lembro muito do meu pai, um Brito, que hoje está com o Senhor. Mas na infância dele, ele não teve um bom acompanhamento. Ele contou a história dele. Ele foi uma criança que cresceu, vivendo uma vida difícil, de pobreza, de dificuldades, e teve 14 filhos. Mas aí depois eu fui entender, ele não tinha tanta aproximação, não tinha tanto carisma, não tinha tanto afeto, porque lá atrás não foi construído nele. Foi culpa dele? Não foi. Então tudo isso precisa ser trabalhado, entendido, e não há uma pessoa maior ou melhor para compreender os seus traumas, os seus problemas, os seus medos, do que o Espírito Santo de Deus. É verdade. O senhor me fez lembrar que tem uma irmã idosa, e ela hoje ouvindo a programação da Rede Brasil, as mensagens transmitidas pelo pastor, nos cultos de doutrina, o programa Em Família, o programa Intercessão, os estudos na Palavra de Deus, e ela chega a dizer assim, se naquela época, eu tivesse tido os ensinamentos que hoje a igreja tem tido essa preocupação em estar ensinando, eu teria errado menos na criação dos meus filhos. Eu teria... Isso. E graças a Deus que a gente olha para os filhos dela hoje, e graças a Deus todos estão na igreja. Mas ela ainda sente-se assim, ela se sente que faltou na época este investimento que graças a Deus, Deus tem dado assim esta visão ao nosso pastor presidente, né? É verdade. E até outro que tem dado assim esta visão para que o ensino seja mais constante, mais presente e tenha alcance de uma forma extraordinária. Então a gente sabe que a Rede Brasil também tem sido esse canal de bênção, né? Verdade, professor. Porque muitas vidas têm sido abençoadas. Mas eu quero dizer a você, pai, que está nos ouvindo, que você não deve se culpar, né? Porque existe o remédio, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz, enviou a sua palavra e os sarou. Eu ia pedir a permissão assim ao senhor, pois não. Isso é um assunto importante, e como o assunto é tão importante, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar pelas crianças e depois, no final, a gente vai fazer uma oração específica pelos pais, porque é muito importante essa é a sua colocação de interceder pelos pais. Então, vamos fazer o seguinte, a senhora faz esta oração agora pelas crianças e no final a gente vai abrir um espaço para o senhor fazer esta oração específica só pelos pais, porque a gente sabe que realmente muitos pais deste momento que estão participando deste momento, deste programa, estão realmente precisando de uma intervenção divina. Pode ser assim, né? Amém. Então, então a irmã Marcileide vai fazer esta oração pelas nossas crianças que estão vivendo este momento agora de dificuldade, que precisam. A gente sabe que tem crianças que precisam ser libertas de influências malignas. Tem crianças que estão sendo oprimidas por obras malignas. Crianças que estão diante de filmes, de séries, que estão presas aí e realmente tem perturbado a mente dessas crianças. Verdade. E até jogos que têm levado crianças a uma vida distante de Deus. E a gente precisa, e até de amizades, né? Então a gente precisa fazer uma oração para as nossas crianças, para que Deus tenha misericórdia. Você que é o intercessor, eu quero convidá-lo neste momento para a gente estar orando pelos seus filhos e pelos filhos dos outros e pelas crianças, aquelas que são crianças abandonadas, aquelas que estão sendo criadas em lares, como foi falado aqui, onde os pais não tiveram uma orientação religiosa, uma orientação
divina, não é? Para que eles pudessem dar aos seus filhos o melhor, e as crianças têm sido também sofrendo fortemente por falta desse ensino que os pais tiveram. Então, isso é muito sério. Mas nós vamos juntos fazer esta intercessão, irmã Cileide. Amém, pastor. E deixando bem claro que quando a gente ora pelas crianças, estamos orando pelo Brasil, estamos orando pelas famílias, né? Então, você que está em casa, ore comigo. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, neste momento tão especial. Ó Senhor, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom falar contigo. E agora, de uma maneira muito especial e específica, queremos levantar um clamor agora, Senhor, por todas as crianças. Ó Pai, aquelas crianças que estão, Senhor, aqui perto de nós, aquelas que estão aqui no nosso estado, que estão aqui na nossa cidade. Também, Senhor, eu quero te apresentar aquelas crianças que estão aqui no Brasil, mas não estão perto de nós. Estão em outros países ou em outros estados, como também em outros países, as crianças do Brasil e do mundo. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua misericórdia, vindo com livramento para livrar as nossas crianças de como elas estão vivendo hoje, Senhor. Tantas crianças que estão vivendo na vulnerabilidade, tantas crianças que estão à beira de um precipício, tantas crianças que estão mergulhadas, Senhor, em tantas coisas ruins. Ó Senhor, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, estamos aqui como servos, Senhor, nesta autoridade que Tu nos dás, neste meio que Tu nos dás, de estar falando contigo, estar apresentando todas as crianças e Te pedimos o socorro divino. Senhor, aquelas crianças que suas mentes estão, Senhor, mergulhadas em jogos, Senhor, mergulhadas em filmes, mergulhadas em séries, estão presas pelo pecado, às vezes que nem sabem que estão nesta situação. Mas eu te peço, Senhor, que, Senhor, com o Teu amor, entre com libertação, Senhor, destruindo as garras do inimigo, entra nas mentes destas crianças. Senhor, envolve elas no Teu sangue. Senhor, vem destruindo, Senhor, as prisões. Vem soltando, Senhor, aquelas amarras que hoje amarram a vida destas crianças. Sejam elas pequenas, sejam elas adolescentes, sejam também aquelas que estão saindo da adolescência, estão indo para a juventude. Mas neste momento, nós como igrejas do Senhor, nós estamos aqui como intercedores. Nós estamos aqui, Senhor, falando contigo, porque Tu és o único que pode dar solução para este problema. Que Tu venhas, Senhor, socorrer estas crianças, o qual estamos aqui na brecha pedindo por elas. Estamos aqui intercedendo por elas. E que Tu possas estar, Senhor, arrancando elas do lamaçal do pecado. Senhor, aquelas que estão lá, às vezes atoladas, precisando de uma mão para que puxem elas, para que tirem elas. E Te pedimos, Senhor, que entre nesses lugares tão difíceis que a gente não pode ir. Entre, Senhor, nas crianças que vivem em território indígenas, que muitas estão sendo oferecidas ao inimigo. E quantas que a gente não consegue, Senhor, alcançá-las. Mas nossas orações, os nossos joelhos, as nossas vozes, agora está, Senhor, diante de Ti. Estão diante de Ti, Senhor, clamando e esperamos que a partir de hoje a vida destas crianças sejam mudadas. Aleluia!
que tu possas estar transformando. Senhor, que possa ficar de uma maneira diferente e que também elas possam conhecer aquelas que estão distantes, conhecerem a Ti, conhecerem a Tua palavra e que o Evangelho da salvação possa penetrar nos seus corações, possa transformá-las em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Temos certeza de que o Senhor tem escutado a nossa oração. Aleluia. E como intercessores não vamos ficar só aqui, não é? Glória a Deus. Nós vamos levar esta preocupação, este peso no coração, na certeza de que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, Pois não. mas ainda temos ainda uma pergunta para a gente fazer aqui. Sim. E eu sei que pode ser bem Pois não. rapidinho, né? A gente sabe que a gente falou aqui sobre os aparelhos, sobre a comunicação, sobre a internet. E a gente sabe que os aparelhos eletrônicos e meios de entretenimento são responsáveis por diversos problemas ocasionados no desenvolvimento da criança. Precisamos ter uma intercessão constante, inclusive pelas atividades das crianças. Qual a importância dos pais estarem participando das atividades dos filhos, inclusive intercedendo por estas atividades? Pastor, como o senhor falou, a importância dos pais estarem envolvidos nas atividades dos filhos, como nós já citamos aqui. Isso. É necessário estar sempre, os pais junto com os filhos, observando tudo aquilo que eles estão acessando. Seja através de jogos, seja através de filmes, seja através de séries, seja através da mídia digital que hoje impera. Não é isso? A gente vê um bebezinho na igreja, e eles estavam no culto e estava uma irmã lá com uma criancinha de, acho que tinha uns 2, 3 anos. E ela estava inquieta. Aí uma forma de desaquietar, de fazer que a criança ficasse quieta, foi abrir o celular, abriu um filmezinho lá e colocou. Aí eu tive que dar uma palavra, indiretamente. E disse, olha, não dê aos seus filhos celulares na igreja, porque o inimigo pode usar essa arma para distraí-los e eles deixam de ouvir a palavra. Seja qual for a idade da criança. E quando crescer, não se desviará disso, né? Quer dizer, vai ser sempre no culto. Sempre no culto. Atenção, então não desvie de forma nenhuma. Então essa vigilância é muito importante, né? Desde a fase menor possível que possa existir. E essa vigilância é importante. E está livrando, né, desses estragos que pode acontecer. Desenvolvimento cognitivo, físico, mental, comportamental, principalmente espiritual das crianças. Né, se os pais puderem atentar para essa verdade. Então é necessário aos pais estarem atentos aos conteúdos aos que os filhos estão expostos. As crianças são facilmente influenciadas e filmes, jogos, séries infantis que distorcem a moral, né, pregam o sexo sem limite. Isso é muito importante. Fala sobre criança viver suas vontades, seus desejos, sua sexualidade, nessa questão de construção social. E nós precisamos estar atentos e vigilantes para que os nossos filhos não sejam afetados e destruam e percam a sua infância. Isso é muito importante, pastor. E a gente percebe aí, né, que, segundo alguns dados estatísticos, a gente percebe aí que crianças que passam mais de 50% de tempo na internet, né, do que a média global, com a presença cada vez maior da tecnologia digital, computador, tablet, celular, televisão, videogames. No dia a dia, as crianças são expostas precocemente e tendem a passar um tempo excessivo nesses equipamentos, o que pode trazer uma série de prejuízos à saúde, né? Acabam se tornando sedentárias e mais propensas a ganharem peso e se tornam obesas. Exato. Podem ter distúrbio de sono, além de ficarem mais suscetíveis e a sofrerem algum tipo de abuso, como a pedofilia ou outros mais, né? Então a gente vê que é um caso muito sério e os pais têm que estar próximos às atividades dos seus filhos para que possamos ter cidadãos saudáveis, né? Isso. Cidadãos saudáveis, né? Crianças saudáveis. E uma sociedade
saudável. Saudável, né? sociedade. Até porque nós estamos passando, né? Exatamente. A gente estava passando. Um dia desse a gente estava brincando na rua. Hoje a gente está aqui tratando de assunto tão sério como esse. Verdade, pastor. Um dia desses os seus filhos estavam pequenininhos, né, pastor? Hoje já estão tudo crescidos, Jovens, já tudo grandes já, não é? E assim, fora a criança, além de estar esse tempo todo na internet, fora isso o que vem atrás, o que acarreta atrás, o futuro dessas crianças, né? Na saúde mesmo, na saúde física. Saúde física. E porque as pessoas estão tornando-se cada vez mais sedentários. Isso. Antigamente, pelo menos na minha época, a gente corria muito, a gente brincava muito, mas hoje as crianças estão mais tempo sentados, então isso traz problema de coluna, isso traz problema de obesidade também. Né? Porque estão ali sentados, parados, comendo, sem se exercitarem, E cada vez mais isso vai prejudicando a saúde física, a saúde espiritual, a saúde moral, a saúde mental, a saúde espiritual. Isso. Quer dizer, fica completamente comprometido. A palavra diz assim, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, né, para a vinda do Senhor Jesus. Então, nós somos responsáveis por nós e pelas crianças. Pelas crianças. E às vezes os pais não acompanham. Não acompanham. Às vezes a criança está fazendo, às vezes está se comunicando até com outras pessoas e os pais nem estão sabendo quem é. Veja o perigo que essas crianças correm assim, na situação que está vivendo por causa da mídia hoje. Verdade, não é? com certeza. Falta de acompanhamento dos pais. Veja a importância. Que pena, né? O programa está tão bom e já acabou. Eu sei que passa rápido o programa de intercessão. E você em casa diz assim, já? Já. Felizmente, a gente já chegamos ao final de mais um programa de intercessão, mas cremos que o que foi comentado aqui nesta tarde, creio que já é, assim, não digo suficiente, porque o assunto é muito sério. É um lampejo. Mas pelo menos é uma luz. É uma luz, né? Já é um começo. Para que desperte, né? Para que desperte o desejo, né, no coração de nos assumir com a responsabilidade como intercessores de estar diante de Deus pelas nossas crianças. Quando eu digo nossas crianças, não estou falando só em nossos filhos. Estamos falando das nossas crianças, como a nossa irmã orou, pelas crianças do Brasil, pelas crianças do mundo, que precisam de um socorro da parte de Deus. Então, neste momento, nós vamos orar agradecendo o programa Intercessão, vamos apresentar as pessoas que estão fazendo seus pedidos agora também, pelas redes sociais, muitos estão fazendo seus pedidos, e fazer aquela oração específica que a gente comentou aqui antes, né? Pelos pais, para que Deus possa ajudá-los, orientá-los, guardá-los. Não adianta mais ficar chorando por algo que passou. Isso. Tem que se levantar e tomar uma atitude, né? A gente vê no livro de Esdras, eu me lembrei, que quando a situação ali ficou complicada, porque as famílias, os homens tinham casado com mulheres estrangeiras, que iam de encontro à vontade de Deus. Isso. E o caminho que o povo tomou, Esdras, como sacerdote, ele desfaleceu, né? E o povo chegou para ele e disse, levanta, a ti pertence esse negócio. A ti pertence esse negócio, né? Eu sei que às vezes tem notícias que deixam os pais realmente desmoronados, que deixam os pais realmente sem saber o que fazer. E agora? Fazer o quê? Mas o programa Intercessão veio exatamente hoje para dizer a você, levante-se. Amém. Nós estamos contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Levante-se. Amém. Nós estamos contigo. A igreja dá está esperança. junto. A igreja, os irmãos, há uma nuvem de oração sobre a sua vida e eu creio que Deus vai agir. Então, levante, recubra o seu ânimo. Eu vou repetir. Nós estamos com você. Em nome de Jesus. Juntos para interceder. Então, neste momento, nós vamos orar. Você, pai, que precisa de um renovo da parte de Deus. Você que se encontra num momento difícil e talvez até deprimido, se vivendo uma vida de lamentação, e lamentar não vai resolver o problema, ficar prostrado não vai resolver o problema, ficar deprimido não vai resolver o problema, mas nós temos uma saída em Deus. Amém. E nós vamos buscar este recurso que é através da oração, socorro da parte de Deus. E eu creio que neste momento o Espírito Santo ele vai tocar a sua vida. Amém. E você como pai, como mãe aí vai se levantar e tomar uma postura diante de Deus para interceder pelos seus filhos e batalhar e guerrear pela sua família.
Faça como a mulher cananeia. Né? Ela chegou aos pés de Jesus e disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não desistiu. E nós vamos orar por você para Deus lhe dar a vida. Amém. Amém. Quando o avião está prestes a cair, a ordem é: coloque a máscara. E a primeira máscara para se colocar, tem numa criança e um adulto? É no adulto. Coloque-se no adulto. Então vamos colocar a máscara e salvar essa criança. Isso. Através da oração. Amém? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Oh, Deus, nós te louvamos e agradecemos. O mundo jaz no maligno. Sabemos, Senhor, que o sistema deste mundo tem pervertido a mente da sociedade, principalmente o alvo maior, que são as crianças. E os pais, Senhor, também têm sofrido o impacto ao ver como as suas crianças têm sido afetadas e veem o reflexo delas em casa, na sociedade. Pai, nós pedimos neste momento que Tu possas abraçar as famílias que neste momento estão intercedendo conosco. Como igreja de Deus, nos colocamos neste momento como intercessores, clamando a Ti, para que as forças do inferno, as armas do inimigo, sejam destruídas no poder do nome de Jesus. Toda e qualquer setas que sejam levantadas sobre as famílias, que sejam destruídas agora no nome de Jesus. E que os pais que nos ouvem, nos assistem, possam ser restabelecidas suas forças. Pai, cura as feridas, cura os traumas. Tu és o Deus que pode, Senhor, neste momento abraçar este pai, esta mãe, este avô, este avó, pai que se sente culpado por alguma situação de desconforto, de desencaminho da sua família. Mas Tu és o Deus da restauração. Para Ti nada é impossível e Tu podes curar agora, no poder do nome de Jesus, toda e qualquer feridas abertas. Nós oramos pelas famílias, nós oramos pelas crianças, nós oramos, Senhor, por aqueles educadores, professores, nós oramos por todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, através da ajuda às crianças. Os pedidos de orações que aqui chegaram, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Aqueles que puderam escrever e aqueles que não puderam escrever, aqueles que não puderam, Senhor, trazer os seus pedidos por alguma situação, mas estão assistindo à programação, que Tu possas abençoá-los também. Neste momento, em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Chegamos ao final do programa, mas ainda dá para dar suas considerações finais aí, agradecimento, né? Amém, pastor. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor José Alves, por esta honra de poder cooperar com ele nesse trabalho tão importante, que é o trabalho do Círculo de Oração Infantil, o trabalho infantil da nossa igreja, e que ser um cooperador da Igreja de Deus, está também ao seu lado aqui nessa programação, intercessão, e juntos ajudar a família de Deus. Nossa irmã Marcileide. Pastor, estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de ser útil na casa do Senhor e também estar aqui neste programa, que foi uma honra estar com todos vocês, com o pastor Jefferson aqui, com o evangelista Ebenezer. E muito obrigada, muito agradecida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aguardando você no próximo programa, se o Senhor assim nos permitir, não tiver voltado para vir buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família e das suas crianças, em nome de Jesus. Amém.